Vamos lá. O experimento fatorial de 2 por 2 é um dos mais simples e mais importantes, né? Um dos mais utilizados aí no mercado. Então, apesar da sua simplicidade, é um dos experimentos mais comuns de todos. Sua análise incorpora todos os conceitos-chave, matemática e questões de interpretação dos projetos mais complicados. Então, o experimento fatorial de 2 por 2, ou seja, 2 elevado a 2, o que significa duas variáveis de dois níveis. Os níveis codificados são designados -1 e +1, ou apenas menos e mais. E transformações simples são usadas para converter para frente e para trás entre os níveis codificados e os reais níveis mensuráveis de uma variável. As 4 execuções únicas, né? Aí eu só tirei uma amostra em cada uma delas, podem ser expressas na forma da tabela. Tá aí a tabela. Então essas são as corridas. Então eu vou pegar assim, ó. Então agora eu tenho duas características. Então vamos dizer que eu tenho temperatura e tempo de exposição naquela temperatura. E eu vou usar a temperatura, sei lá, de 120 e 140 e vou usar o tempo de exposição 30 minutos ou 45 minutos. Então, 30 minutos é o menos, 45 minutos é o mais. No caso da temperatura, que eu falei de 120 e 140, 120 é o menos, 140 é o mais. Tudo bem? Exemplo 2. Encontre o erro padrão do modelo e o coeficiente de determinação para o experimento abaixo. Construa os gráficos necessários para verificar as suposições. Então tá aqui, ó. Eu tenho um experimento desse tipo que a gente falou, só que eu tenho dois valores de tirada em cada elemento, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Para eu fazer isso via prompt de comando. Tá lá, ó. Faça o C4 igual a C1 vezes C2. Gere uma regressão. Então tá aqui, ó. Ele fez isso daqui, ó. Ele fez um C4. Tá aqui. C1 vezes C2. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Mais vezes menos, menos. Mais. Tudo positivo. Então foi isso que ele fez. Então, a resposta que eu quero é o Y. Então ele diz assim, ó. Essa foi a resposta obtida nos tratamentos. E aí ele manda os comandos básicos do cara lá, pede uma contínua de cada um desses elementos, constante, aí pede todos os relatórios. Então ele vai entregar para você um sumário do modelo. Então ele vai te dar o desvio padrão e o R2, ó, 97,56, bacana. Vai te dar a equação característica. Então, x1 menos x2 mais x vezes 2, né? X1 vezes x2, perdão. Fazer análise de variância para você. Opa, tudo legal. Até uma aqui um pouquinho mais alta, que é esse coeficiente que ele usou, que é a multiplicação, mas ainda assim ele consegue anular a H0, né? A hipótese nula. Fatores muito interessantes, valor F também bastante interessante. Coeficientes. Então, você tem essa resposta para tudo aqui, ó, todos eles dentro do jogo. Aqui sempre vai somar os erros. E tem o coeficiente de cada uma, a participação de cada uma no jogo. Então, o independente, que é o 60, né, que é o constante. O fator que multiplica o x1, o fator que multiplica o x2 e o fator que multiplica o x3. Te dá todos esses elementos. E te manda os gráficos. E olhe lá, ó. Qual a inferência que você chega? Opa, tá aparecendo uma reta, né? Não tenho uma distância muito grande aqui uma da outra. Tá?
Aqui, se você quisesse, você podia pegar esses dados aí que você obteve e jogar lá na regressão para entender o intervalo de confiança lá, para ver se ele te dá uma boa confiança, se ele vai garantir esse fator que ele está dando aqui, de 97,56. Se bem que para predição ele baixou bastante. Ó. Mas esse aqui é que garante o modelo. O resultado é dependente da variação do teu sistema. Esse aqui garante o modelo. Então tá lá o gráfico da normal, frequência. Lembrando que aqui eu estou tratando sempre o quê? Os resíduos. É isso que está me interessando nessa análise. Tá?